Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Todos os irmãos que estão participando conosco, ou que irão participar conosco, da nossa escola bíblica dominical do domingo de hoje. Quero convidar os irmãos a fazermos esta oração, agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade que assim Ele tem nos concedido de estarmos diante da presença dEle em mais um domingo abençoado pelo Senhor Jesus. Pai querido e amado, nós queremos exaltar e bendizer o Teu santo nome, Senhor, pela oportunidade, pela Tua grandeza, que assim o Senhor tem, Senhor Deus, mostrado dia após dia para conosco. Obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos diante da Sua presença, Senhor Deus, em mais um domingo, para aprender mais do Teu Espírito nesta manhã. Senhor, venha abençoar-nos, meu Senhor Deus, neste dia, que nosso coração possa estar aberto a aprender mais do Senhor, Deus, na manhã de hoje. Em o nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito possa tomar a primazia, meu Senhor Deus, nesta obra, para que o Teu nome venha ser glorificado para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu quero convidá-los a louvarmos ao Senhor com os hinos já, nossa harpa cristã. A você que está em casa, não se sinta intimidado, ou vergonhoso de adorar o Senhor na sua casa. Glória a Deus. Abra comigo a sua harpa no livro de... no hino 171. Glória a Deus. Hino 171. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e
contigo então me levará. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor também com o hino 192. Os irmãos que estão em casa, convido a todos a adorar o Senhor Jesus juntamente conosco na manhã de hoje com o hino 192, a nossa harpa cristã. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Jesus. 290, irmãos. Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nós, teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derramar sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirmar a petição. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem derramar sobre cada coração, e no crente que
a ti clama, vem confirma a petição, deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, pra que tudo que tens dito jamais possa se reter. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim, a minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos mais da tua graça, enche-nos do teu poder, do teu templo, ó Deus, se faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos dons do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, pra que tudo que tens dito cumpra-se, meu Redentor. Dou-te graça, Rei da glória, pois ouviste a petição. Belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Meus amados, hoje nós estaremos estudando a lição de número 2, lembrando que nós estamos no segundo trimestre de 2020. Semana passada nós demos início a mais um trimestre para a glória do Senhor Jesus, e a lição da semana passada foi a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Hoje o Senhor tem preparado algo também importante para as nossas vidas. Lição de número 2 nos diz o seguinte, o seu tema: das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo da lição de hoje está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade em prática diz o seguinte: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Aos irmãos que querem participar da nossa leitura bíblica em classe, meus amados, no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 3 e 4, depois versículos 9 ao versículo 14. Aos irmãos que estão em casa, se quiserem acompanhar conosco, Efésios, capítulo 1, versículo 3, versículo 4, versículo 9 até o versículo 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tende nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Meus amados, vamos fazer mais uma oração, apresentando a professora da manhã de hoje. E aos irmãos que estão a participar conosco, irmãos, que seu coração possa estar aberto, dedique o seu tempinho para aprender mais o Senhor Jesus, porque nós entendemos, irmãos, que eu só posso ensinar alguém que eu também aprender. Glória a Jesus. Senhor Deus, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que assim o Senhor nos concedeu, Pai, na manhã de hoje. Que o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem preparado para a manhã de hoje. Abençoa teu filho, Pai, que há de ministrar as lições ao nosso coração. Que o Senhor venha dar graça e sabedoria, Pai, na transmissão da mesma. Senhor, seja conosco na manhã de hoje. Abençoa a todos que estão participando da live em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, cumprimento a igreja do Senhor Jesus com a paz do Senhor. É uma alegria poder estar nessa manhã em mais uma oportunidade em poder estudar assuntos bíblicos, cristocêntricos, teocêntricos, tão importantes para a edificação da nossa vida espiritual. Lembrando, meus irmãos, que no trimestre atual nós estamos estudando o seguinte tema: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Que Deus seja louvado durante absolutamente todo este trimestre. Vale a pena também, meus irmãos, além do tema da nossa lição, apresentar o pastor comentarista desse trimestre, que é o pastor Douglas Batista. Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Amém? Esse então é o pastor comentarista do trimestre atual. E na lição de hoje, meus irmãos, nós vamos falar a respeito da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E eu quero ratificar já desde o início que nós vamos falar, meus irmãos, a respeito de bênçãos espirituais e não de bênçãos materiais. Nós vamos falar de bênçãos celestiais e não de bênçãos terrenas. Isso é muito importante. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, aos cristãos que congregavam ali na igreja de Éfeso, ele trata desse assunto tão importante, tão rico, tão sublime, tão excelente,
na carta que ele escreve aos Efésios. Ainda no capítulo 1, e é importante os irmãos entenderem que neste trimestre nós vamos estar estudando esta carta. O apóstolo Paulo, ainda no capítulo 1, trata deste assunto relacionado à sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E meus irmãos, isso é tão importante que, escrevendo a igreja de Efésios, é que a igreja, ela é abençoada. A igreja do Senhor Jesus, ela é abençoada. E ele deixa isso bem claro. E é por isso que ele convoca, e esse é um dos assuntos que nós vamos falar aqui hoje, relacionado à doxologia, aos cristãos que estavam em Efésios ou em Éfeso, a louvarem, a adorarem, a exaltarem a Deus pela sublimidade, pela excelência, pela grandeza, pela perfeição das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, nós vamos entrar na nossa introdução, que nos diz assim: nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde os tempos antigos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Meus irmãos, ainda no capítulo 1 de Efésios, o apóstolo Paulo está convocando aos irmãos em Cristo a glorificarem a Deus pela excelência das bênçãos espirituais e atentar para a bondade, misericórdia de Deus para com todos os pecadores. Eu sei que você entende que a salvação é a graça de Deus concedida ao homem, o benefício de Deus concedido à humanidade, aos pecadores. E o apóstolo Paulo, neste primeiro capítulo, nos convoca a adorar, a bendizer, a exaltar a Deus por essa sublimidade das bênçãos espirituais. Adorar a Deus, irmãos, pela salvação recebida segundo a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. Você sabe o que acontece nos dias de hoje, irmãos? Ainda a nível de introdução, os cristãos têm sido muito ingratos concernente à sua salvação. Quantos de nós dobramos os nossos joelhos e agradecemos a Deus por ter nos salvado, por ter nos tirado das trevas e ter nos trazido para a sua maravilhosa luz? Quantos de nós agradecemos a Deus por antes onde estávamos andando como ovelhas desgarradas, sem pastor, mas agora Ele nos trouxe de volta para o seu rebanho e Ele quem cuida de nós? Nós temos, irmãos, um coração grato por isso, pela nossa salvação. E quando o escritor escreve aos Hebreus, ele trata desse assunto. Você em casa, acompanha comigo a leitura de Hebreus capítulo 2 e versículo 3.
Hebreus capítulo 2 e verso 3. Isso também estava acontecendo, irmãos, quando o escritor aos Hebreus escreve essa carta neste tempo. Hebreus capítulo 2 e versículo 3. Olha o que diz o texto: como escaparemos nós? Ele está fazendo uma pergunta. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? É claro que o escritor aos Hebreus, ele está tratando desse assunto quando ele escreve essa carta aos Hebreus. Este era um dos problemas que havia entre os cristãos hebreus, e o escritor ele faz essa indagação, essa pergunta, e ele inicia o versículo 3 dizendo: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Você pode responder, irmãos, essa pergunta? Se nós, meus irmãos, não dermos avalia, como nós vamos escapar? Se nós negligenciarmos, meus irmãos, a nossa salvação, como escaparemos nós? E a resposta é: não escaparemos de maneira nenhuma. Não há escape. Para quem negligencia a sua salvação, não haverá escape. A palavra escaparemos aqui, ela tem o sentido de encontrar segurança na fuga. Escaparemos significa encontrar segurança na fuga. E o autor aos Hebreus está fazendo essa indagação: olha, como nós vamos escapar se nós negligenciarmos uma tão grande salvação? E a resposta é: não escaparemos. Não haverá escape. Não encontrarão escape, fuga segura. Não há escape. E olha o que diz o salmista no Salmo 139 e versículo 7 adiante: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás; se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Meus irmãos, não há escape para aqueles que negligenciam a salvação. O que estão preparados para estes é o juízo, o dia do juízo, a ira de Deus para aqueles que negligenciam a sua salvação. Nós não podemos, meus irmãos, de maneira nenhuma negligenciar uma bênção tão sublime, tão perfeita, tão excelente, que é a nossa salvação. Amém? O primeiro tópico: a nova posição em Cristo. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus otorgou em Cristo o privilégio da salvação. Primeiro subtópico: a doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração de Deus. Ele começa pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão:
para louvor e glória da sua graça, para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de seu Filho, Jesus, seu Filho. Meus irmãos, quando a palavra bendito ela é encontrada ou mencionada no Novo Testamento, no grego significa eulogetos, que tem o sentido de referência de glória somente a Deus, ou tributar somente a Deus, ou bendizer somente a Deus. Ou seja, todas as vezes que a palavra bendito ela é encontrada ou ela é mencionada na Nova Aliança, ela está relacionada a Deus, ou é com relação a Deus. Ou seja, Deus, ele é o único que é digno ou merecedor de ser bendito, somente Deus. Repito, todas as vezes que a palavra bendito é encontrada ou mencionada no Novo Testamento, ela está relacionada a bendizer somente a Deus. E quando nós, meus irmãos, somos benditos, quando os homens são benditos? Quando esses, então, eles recebem a dádiva, o presente gratuito que Deus ele concede aos homens. Amém? É importante que isso entenda, que nós entendamos isso, meus irmãos. Deus é o único que é digno, que é merecedor de ser bendito, somente o Senhor. E isso faz parte da doutrina da doxologia. Bendizer somente a Deus. O autor ou o escritor da lição do trimestre atual, ele diz: identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Ou seja, o Senhor Jesus, ele é o único que deve e bendito. Essa é uma doutrina tão importante das Escrituras Sagradas, meus irmãos, a doxologia, bendizer ao Senhor pela sublimidade, pela excelência, pela perfeição das bênçãos que Ele concede aos homens, os presentes que Ele concede aos homens, não por méritos dos homens, não por méritos nossos, mas gratuitamente, segundo a sua graça. Amém? O segundo ponto da nossa lição, nós vamos falar das bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, do 3º versículo ao 14º, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos para a sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou, e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Meus irmãos, que nessa manhã nós entendamos que Deus ele deve ser bendito pela sublimidade das suas bênçãos. Ele nos elegeu, Ele nos elegeu para sermos santos, Ele nos predestinou para sermos
seus filhos. Ele nos acolheu por sua vontade redentora. Ele nos revelou a palavra, a sua palavra, a palavra da verdade. Meus irmãos, que bênçãos espirituais tão maravilhosas que nos é concedido pelo Pai. Por isso que nós, irmãos, entendamos que Ele é digno de ser bendito, que Ele é digno e merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, quer seja no céu, quer seja na terra, quer seja debaixo da terra. Honra, glória, louvor, poder ao único que é digno e merecedor, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Saber que o nosso Deus, Ele nos salvou não por nenhum mérito, Ele não nos salvou pela nossa aparência física, Ele não nos salvou pela obra das nossas mãos, Ele não nos salvou pela nossa bondade, pelo nosso amor, pela nossa compaixão. Ele não nos salvou por sermos nós misericordiosos, porque nós não éramos. Não foi por isso que Ele nos salvou. Deus não nos salvou por não mentir, por não roubar, por não matar. Não foi por isso. Ele salvou você. Ele nos salvou pela sua graça, através do sacrifício de Jesus Cristo, o qual nós, pela fé no Senhor Jesus, recebemos gratuitamente. Isso é tão lindo, irmãos. Eu me lembro em um texto bíblico, no Evangelho de Jesus, conforme relatou Mateus, que Jesus ele comissiona 70 discípulos e os envia às aldeias, a fim de que eles pregassem o Evangelho, expulsassem os demônios, curassem os enfermos. E quando aqueles discípulos retornam, regressam, eles vão até Jesus alegres, felizes, contentes. Sabe por quê? Porque os demônios sujeitaram-nos ao nome do Senhor Jesus. E Ele, pelo nome de Jesus, eles, os discípulos, comissionados por Cristo, expulsaram os demônios, curaram os enfermos, apregoaram o Evangelho, e assim o reino de Deus avançou. E eles estavam alegres, meus irmãos, porque os demônios se sujeitavam ao nome de Jesus. E o Senhor Jesus lhes responde dizendo: olha, vocês estão alegres porque eles sujeitam os demônios? Não, estejai antes alegres, pelo vosso nome está escrito nos céus. Ou seja, a nossa alegria, irmãos, depende de Cristo, do que Ele fez. E se nós, meus irmãos, recebemos do Senhor gratuitamente a salvação, e de fato foi, não por méritos, mas por graça, estejamos alegres, estejamos assim contentes, estejamos assim felizes. Sabe por quê, meus irmãos? Nós fomos comprados por alto preço, o nosso nome está escrito no livro da vida, e nós podemos assim agradecer ao Senhor, ser gratos a Deus pelo que Ele fez por nós, e pelo fato, meus irmãos, do nosso nome estar escrito nos céus, está escrito no livro do Cordeiro. A nossa salvação em Cristo Jesus, ela está garantida. Graças a Deus. Por isso, bendizamos ao Senhor. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor o meu ser, bendiga ao Senhor tudo o que há em mim. O terceiro ponto, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda bênção espiritual. A
a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário, relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizado pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, a posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. A nossa nova posição, nova condição em Cristo Jesus. Sabe por que ela é nova? Sabe por que nós temos uma nova condição? Por causa de Cristo. E nós só temos uma nova condição ou uma nova posição quando nós estamos em Cristo. É claro que a antiga vida ou o antigo homem, o velho homem, estava relacionado àquilo que nós havíamos herdado de Adão, a nossa natureza pecaminosa, escravizados pelo pecado. Filhos da ira éramos nós. E todos pecaram, estavam separados, destituídos da glória de Deus. Todos dignos e merecedores de serem condenados antes da obra redentora, salvífica de Cristo Jesus. E meus irmãos, agora nós temos uma nova posição em Cristo. E eu quero que você entenda uma coisa: se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou se ainda não fez, deve se fazer. A evidência que alguém está em Cristo é que ele é uma nova criatura. É impossível, irmãos, alguém que está em Cristo continuar praticando os mesmos pecados, tendo as mesmas negligências que tinha antes. Alguém que está em Cristo, porque está em Cristo. Romanos capítulo 8, o primeiro versículo, o apóstolo Paulo diz: e agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós temos uma nova posição. Você tem uma nova posição em Cristo, uma nova vida em Cristo Jesus. Portanto, agora, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem sequer qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, hosana nas alturas. Ele é digno pelas suas bênçãos concedidas aos teus filhos, pelas bênçãos espirituais concedidas à sua igreja e à sua noiva. Sejamos agradecidos nessa manhã, meus irmãos. Sejamos agradecidos. Segundo ponto, uma vida cristocêntrica neste mundo. Meus irmãos, eu espero que os irmãos estejam compreendendo e entendendo. Nós estamos falando desse assunto relacionado às bênçãos espirituais em Cristo, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O primeiro ponto, nós falamos a respeito da nova posição em Cristo. O segundo ponto, nós vamos falar de uma vida cristocêntrica neste mundo. E eu quero que você preste muita atenção no segundo ponto, que é de muita edificação. Amém? Você entendeu, meu irmão, que você tem motivos, inúmeros motivos para bendizer o Senhor? Meus irmãos, se tem uma coisa que nós temos, é motivos para agradecer, para glorificar a Deus.
ainda que nós não tenhamos alimento, ainda que nós não tenhamos vestimentas, ainda, meus irmãos, que você não tenha dinheiro no bolso, ainda que você não tenha uma roupa, um calçado de marca, ainda que você só tenha arroz e feijão para comer, você tem motivos mais do que suficientes para agradecer, para bendizer a Deus, não pelo material, mas por aquilo que Ele fez espiritualmente, nos reconciliou consigo, entregou o seu Filho por nós naquele madeiro, e Ele, o próprio Deus, reconciliou nós consigo próprio. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, não lhes imputando os seus pecados, mas dando a eles a palavra da reconciliação. Glória seja dada a Deus. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Primeiro subtópico, a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse preeminência. Neste tópico, ou neste subtópico, nós vamos falar da revelação do ministério. E a frase descobrindo-nos o ministério da sua vontade sinaliza, meus irmãos, a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. E olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 26, ele diz. Eu quero ler esse versículo para os irmãos. Colossenses, capítulo 1 e versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Preste atenção, irmãos. A revelação do mistério da obra de Deus em Cristo Jesus, por muito tempo ficou em oculto. No entanto, no tempo certo e devido, todas estas coisas foram reveladas e foram manifestas aos santos de Deus. Ou seja, aquilo que antes estava oculto a todos, a nós, olha o privilégio, irmãos, a nós nos foi revelado. Ou seja, o mistério que antes estava oculto, estava escondido dos homens, aos santos de Deus, aos filhos de Deus, a nós, a igreja eleita, todas estas coisas nos foi revelada, os mistérios concernente à obra de Cristo, a obra da salvação, a obra da reconciliação. A nós, essas coisas nos foi revelada. E essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer, por amor e misericórdia. Meus irmãos, é certo que a vontade de Deus, ela é executada segundo o seu desígnio, por intermédio de Cristo. Para quê? Para que o Filho em tudo tivesse preeminência, primazia. Amém? Então aquilo que antes estava oculto, agora estas coisas está e nos foi reveladas. Meus irmãos, que privilégio,
Que privilégio! Há muito tempo, o mistério da reconciliação, da salvação, estava oculto. Mas agora, essas coisas foram manifestas aos santos de Deus. Nós podemos nos alegrar nesta manhã por isso. Segundo ponto, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estavam submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Graças a Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus ele enviou o seu Filho, nascido de mulher, e ele enviou na plenitude dos tempos. O que isso significa? Isso significa que Deus ele enviou o seu Filho não de acordo com o tempo humano, não de acordo com o tempo do homem. Deus enviou o seu Filho no seu próprio tempo. Deus enviou o seu Filho segundo a sua própria vontade e no tempo que Deus determinou. Previamente, meus irmãos, segundo a sua onisciência, segundo a onisciência de Deus, e no tempo certo, Deus envia Jesus. Não pense você que Deus se atrasou, porque Deus ele não tarda, Deus ele não se atrasa. Deus não se atrasa. Não, irmãos. Deus não tarda. Concernente à volta do Senhor Jesus, tem muita gente que acha que, ou diz, melhor dizendo, que há muito tempo nós falamos da vinda de Jesus e ele nunca veio. Mas o apóstolo Pedro tem uma resposta para essas pessoas, para esses que têm a promessa por tardia. Quando ele diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. O salmista também faz menção deste texto. E isso é muito lindo. Deus age no tempo certo. Ele já determinou o dia, a hora, a data da volta do Senhor Jesus, segundo a sua onisciência. Previamente, Deus viu e determinou o tempo certo, a plenitude dos tempos, onde Cristo regressará e retornará e levará para si a sua igreja. Preste atenção, irmãos. Deus não está se atrasando, Deus não se atrasou, Ele não age segundo o tempo humano, Ele não age segundo o relógio do homem, Ele não age segundo o tempo do homem, Ele age segundo o seu tempo, segundo o seu relógio, no tempo que Ele determina, não é no tempo que nós pensamos, não é no tempo que nós queremos, é no tempo dele, na plenitude, no tempo certo.
Ele enviou Jesus no tempo certo. E Jesus vai regressar novamente no tempo certo. Ele regressará novamente no tempo certo que Deus determinou. Na plenitude, meus irmãos. Na plenitude dos tempos. Por isso, vamos dar graças a Deus por isso, irmãos. E agora, até aproveitando essa oportunidade para falar a respeito da volta do Senhor Jesus, e isso é literal, irmãos, isso é verídico. Tem muita gente, seja crente ou não, que diz que há muito tempo os crentes esperam a volta do Senhor Jesus e Ele nunca veio. Um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia. Meus irmãos, Deus, Ele é eterno. Nós não. Nós somos temporários. Mas o Senhor, Ele é eterno. Esse é um atributo peculiar de Deus. Eternidade. O que isso significa? Sem começo e sem fim. Ele é eterno. Ele é eterno. Terceiro ponto: louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios, a igreja. Paulo muda o pronome nós, ele e os judeus para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele afirma igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isto assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Olha isso, irmãos. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Sabe qual que é o propósito da nossa salvação? Sabe por que Deus nos elege para sermos santos? Sabe qual que é o propósito disso, irmãos? Glória, tributo a Deus, louvor a Ele. O propósito de Cristo ao vir ao mundo, concernente à salvação, meus irmãos, é glorificar a Deus, exaltar a Deus. Ele não veio para cumprir a nossa vontade, Ele veio para cumprir a vontade de Deus. E agora eu quero que você preste atenção. Olha o que o texto, o que a lição diz. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios, a igreja. Judeus e gentios, a igreja. Tanto judeus como gentios podem receber gratuitamente o presente da salvação. Meus irmãos, isso é tão maravilhoso, isso deve nos alegrar. Quando o apóstolo João escreve o Evangelho, que é intitulado por seu nome, no capítulo 1, ele diz que o Senhor, Ele veio para os seus, Jesus, Ele veio para os seus, mas eles não receberam, mas todos quantos os receberam, deu-lhes o direito de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus. Tanto gentios, meus irmãos, como judeus, já não há mais distinção. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz isso: já não há mais distinção entre judeus e gentios, todos são um no Senhor, todos são um em Cristo. Já não há mais distinção, meus irmãos,
concernente à salvação. Todos nós somos um no Senhor, todos somos um em Cristo Jesus. Todos. Já não há mais distinção, meus irmãos, de judeus e gentios. Não há mais. Nós podemos, meus irmãos, segundo a palavra de Deus, observar claramente essas bênçãos, a sublimidade dessas bênçãos nas Escrituras. Claro que os judeus eram privilegiados, era um povo que obedecia à lei de Deus, vivia segundo os parâmetros do Senhor. Apesar de muitos deles não aceitarem a salvação dos gentios, foi para isso que Cristo veio, para todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, jovens, crianças, adolescentes, adultos, senhores, senhoras, homens, mulheres, todos, Ele veio para todos. E Deus revela-nos do seu amor, em que Cristo Jesus, seu único Filho, morreu por nós quando éramos ainda pecadores, diz a palavra de Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, o terceiro ponto e o último da nossa lição, meus irmãos, e esse é um dos mais importantes. Dentro, é claro que nós conseguimos ver a importância dos 3 pontos na lição, mas eu quero enfatizar o terceiro ponto. E em cada ponto, meus irmãos, o primeiro tópico nós falamos da nova posição de Cristo, o segundo ponto nós falamos de uma vida cristocêntrica neste mundo, mas o terceiro ponto, irmãos, eu o considero como especial. Sim, eu o considero. Eu quero que os irmãos que estão em casa atentem-se para isto. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. Inicia assim: o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Primeiro ponto, preste atenção, irmãos. Toda atenção é pouca. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e quer por meio da fé se render a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Preste atenção. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como um sinal de propriedade e posse pessoal. O selo era usado, preste atenção, nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Meus irmãos, nós não podemos confundir isso aqui. Olha, isso aqui é muito importante. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. No momento da conversão. É claro, meus irmãos, que quem conhece o coração é Deus. Ele sabe se você se arrependeu realmente ou não. Mas nós não podemos confundir o que, irmãos? Esse selo do Espírito Santo com o batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Nós não podemos confundir. Segundo a nossa declaração de fé de quem? Declaração de fé das Assembleias de Deus, segundo a palavra de Deus. Qual é a evidência do batismo no Espírito Santo? Qual que é a evidência? Falar em línguas, falar em outras línguas. Essa é a evidência do batismo no Espírito Santo, não da conversão. Qual que é a evidência da conversão? O selo. Nós não podemos confundir isso.
o selo do Espírito Santo na conversão com o batismo no Espírito Santo. E é isso que nos ensina a palavra de Deus, e é isso que nos ensina a nossa declaração de fé da Igreja Assembleia de Deus, das igrejas da Assembleia de Deus. Certo? Não confundamos isso, meus irmãos. O batismo, a evidência é o falar em outras línguas, e da conversão é o selo. Agora preste atenção, irmãos. Nos tempos bíblicos, a garantia de que algo era propriedade de uma pessoa era um selo. Esse selo ele era usado como sinal de propriedade e de posse pessoal. Agora entenda uma coisa: qual é a garantia que nós temos da nossa salvação? Qual que é a garantia que nós temos, meus irmãos, de que nós fomos reconciliados com Deus? O selo do Espírito Santo. Olha o que o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, o versículo 9. Não, vamos ler o versículo de número 14 em diante. Vamos ler o 9 também, irmãos, que é muito importante para a nossa compreensão. 8, 9 de Romanos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Preste atenção. Qual é a evidência que eu sou filho, que eu sou guiado pelo Espírito? A evidência de alguém que é realmente filho de Deus é que ele é guiado pelo Espírito de Deus. Romanos 8, 9 diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não o é dele, ele não é de Cristo. Os que são dele, ou os que o receberam como seu único e suficiente Salvador, os tais são guiados pelo Espírito Santo, os tais são guiados pelo Espírito. Meus irmãos, e nós temos essa garantia. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Qual que é a garantia? Tem gente que não tem certeza se é salvo ou não. Não, existe, tem. Existem pessoas cristãos que não sabem se é salvo ou se não é. Qual que é a garantia? Como que eu tenho a certeza de que eu sou salvo ou não? Como que eu tenho a certeza se eu sou filho de Deus ou se eu ainda sou criatura apenas? O Espírito Santo, meus irmãos. Aleluia. Nós precisamos entender, irmãos, um dos principais agentes da salvação, é o Espírito Santo. Qual que é a garantia? O Espírito Santo. E esse, meus irmãos, é o tempo que o Espírito Santo é mais desvalorizado. Esse é um tempo que o Espírito Santo, meus irmãos, é mais negligenciado. Esse, meus irmãos, é um tempo que o Espírito Santo é mais desprezado. Meus irmãos, se tem um tempo que o Espírito Santo é entristecido, é esse. Essa é a geração que mais entristece o Espírito Santo. Um dos principais agentes da salvação, a nossa garantia, aquele que testifica com o nosso espírito
de que nós somos filhos de Deus. Escuta uma coisa: Deus nos comprou com o seu sangue e nos selou com o seu Espírito, e nós temos isso como garantia. Comprados com o sangue e selados. Isso significa que, se Deus nos comprou e nos selou com o seu Espírito, escuta uma coisa, irmãos, isso quer dizer que nós somos dele, propriedades dele, do Senhor. Eu sou propriedade de Deus, você é propriedade de Deus. Por quê? Porque Ele comprou você com o sangue dele, e Ele selou você com o Espírito dele. Você é dele. Eu não tenho vontade própria, eu sou guiado pelo Espírito. Eu não ando segundo a minha vontade, eu ando segundo a vontade dele. Por quê? Não é porque ele me domina, porque eu tenho livre-arbítrio, mas porque eu, mesmo tendo o meu livre-arbítrio, eu sei que Ele tem o melhor para mim. Aleluias. Não entristeçais o Espírito, para o qual estáis selados para o dia da redenção. Meus irmãos, sabe qual que é a distinção do que serve a Deus e o que não serve? Uma das, na verdade, é o selo. Como é que alguém é identificado se ele é de Deus ou não? O selo. O selo. O selo. Eu me lembro que depois que Jesus entrega o seu Espírito, e os soldados, verificando se realmente ele havia morrido ou não. Por quê? Porque era costume daquela época, aqueles que eram crucificados, caso não morresse, as pernas deles sejam quebradas. Mas, por cumprimento da palavra, de que não seria tocado nem osso, ou quebrado nenhum osso dele, ele já havia morrido, e nenhum dos seus ossos foram tocados. Um discípulo chamado José de Arimateia, ou conhecido assim, ele pede o corpo de Jesus, coloca um sepulcro novo, que havia sido fechado com uma pedra. Uma pedra havia sido rolada. Agora preste atenção, irmãos. Quando os principais dos sacerdotes lembravam do que Jesus havia falado, que ele ao terceiro dia ressuscitaria, é claro que isso eles não acreditavam, mas eles pensavam que os discípulos roubariam o corpo dele e diriam que ele havia ressuscitado. Eles vão até Pilatos e pedem que Pilatos mande uma guarnição para guardar o sepulcro. E quando eles vão até Pilatos, Pilatos diz para eles: olha, vocês têm autoridade sobre os soldados, façam vocês isso. E quando eles dão ordens aos soldados para que eles guardem, diz a palavra de Deus que o sepulcro ele é selado. Mas ao terceiro dia, Deus envia um anjo que rola a pedra do sepulcro e desata o selo, e Cristo ressurge dentre os mortos. O selo do sepulcro foi removido. Capítulo 5 de Apocalipse. O apóstolo João está tendo uma revelação, visão, e ele vê à destra daquele que está sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ele vê um anjo bradando e dizendo: quem é digno de abrir um livro e de desatar os seus selos? E ele responde: ninguém no céu, ninguém na terra,
nem debaixo da terra. Fora digno de olhar para o livro, de abrir o livro, de lê-lo, e muito menos de desatar o seu selo. E João começa a chorar. E diz a Bíblia que um ancião chega até João e pergunta por que ele estava chorando. E ele responde por não ter achado ninguém que fora digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E o ancião disse para João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, aquele que morreu e que é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Os selos do livro do Apocalipse foram removidos. O selo do sepulcro de Jesus fora removido, mas o selo da igreja não pode ser removido. Deus comprou a igreja com o seu sangue, selou a igreja com o seu Espírito Santo. Ninguém pode remover o selo da igreja do Senhor Jesus, da noiva de Cristo. Este selo ninguém pode remover, meus irmãos, da igreja do Senhor Jesus, universalmente, meus irmãos. Eu não estou generalizando um grupo, estou falando de forma ampla. O selo da igreja. Sabe por quê? Inclusive nós vamos tratar deste assunto no segundo ponto, falando a respeito do penhor da nossa herança, que é, o penhor significa garantia da nossa herança. Como assim? Vamos entrar no segundo tópico, que nós vamos entender um pouquinho sobre isso. O segundo ponto, o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para segurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, dependente da sua conduta, mas que a redenção está válida aos eleitos em Cristo que permanecerem fiéis. Nós falamos aqui que a salvação é um presente de Deus, ela é gratuita, que Deus nos dá ela pela sua graça. Tudo isso é lindo, tudo isso é maravilhoso. Nós falamos do selo do Espírito Santo, nós estamos selados, ninguém remove esse selo. Mas e a salvação? Aquele que foi salvo uma vez é salvo eternamente? É salvo para sempre? Sim, se ele permanecer em Cristo. E se não? Não. Meus irmãos, Deus não salva quem vai apenas até a metade do caminho, não. Sabe o que Mateus, capítulo 24, versículo 13, diz? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, tem que ir até o final, tem que ir até o fim. Meus irmãos, se alguém começou na carreira da fé, no combate cristão, não é ir até a metade do caminho, é ir até o final. É fazer como o apóstolo Paulo fez das aflições, dos sofrimentos, das dificuldades. Ele não foi até a metade do caminho, ele foi até o fim. Quando ele chegou no fim, ele falou: eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não é ir até a metade do caminho, é ir até o final. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E se não perseverar até o fim, não será.
Escuta uma coisa, amigo. Quando nós olhamos para os dias atuais, e tudo que está acontecendo, é difícil? É. Mas isso vai mudar. Os que são, os que não são. Irmãos, sabe qual que é o diferencial nesses dias? Esses dias que nós estamos enfrentando. Sabe o que Deus está fazendo? Está separando o joio do trigo, as ovelhas dos bodes, os que são dos que não são. Está passando a peneira. Sabe qual que vai ser o diferencial daqueles que são ovelhas? Que eles vão até o final. Você acha que uma pandemia vai parar os que estão em Cristo? Não, eles vão até o final. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, quantos já não pararam no meio do caminho? Quantas pessoas já não pararam no meio da caminhada? Quanta gente já não estacionou na fé? Quantas pessoas já não estacionaram na fé? Muitas, irmãos. Muitas. Tem muita gente parando. Tem muita gente estacionando na fé. Mas aquele que perseverar até o fim, aquele que for até o final será salvo. Não pare. Não pare no meio do caminho, não pare no meio da caminhada. Vá até o final. Vá até o final. Prossiga. Esse é diferencial de um soldado de Cristo para um soldado do mundo. Quando é do mundo, bate ele. Quando é de Cristo, não. Está firmado em Cristo. O general dele está com ele em todas as batalhas. Esse é o diferencial. Não pare, irmãos. Não pare. Não pare. Não estacione na fé. Não é tempo de parar. Escute, o Espírito Santo é o penhor, a garantia da nossa herança. A garantia da nossa herança. Que nós sejamos gratos a Deus pela sublimidade das bênçãos espirituais. Amém? Eu vou ler o texto de conclusão. Estarei devolvendo para a superintendência, que estará do termo da nossa escola bíblica dominical. Nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino está plenamente executado. Amém? Deus abençoe os irmãos em Cristo. Espero ter sido claro. Que o Senhor Jesus fale melhor a cada coração. Que nós continuemos sendo edificados, irmãos, através das lições bíblicas ministradas em cada domingo pelas manhãs. Em breve nós estaremos juntos aqui na congregação, os irmãos fazendo perguntas, nos edificando também com seus comentários em cada lição, e nós seremos edificados para a glória de Deus. Amém? Estarei devolvendo para a superintendência, que estará fazendo o término da nossa escola bíblica dominical. Glória a Deus.
Louvado seja o Senhor Jesus pela manhã que Ele nos proporcionou hoje em aprender mais do Senhor. A igreja que ela é a igreja de Cristo mesmo, ela é selada com o Espírito Santo, ela é marcada com o Espírito Santo de Deus. Meus amados, vamos fazer uma missão do comentário, ou melhor, do questionário da nossa lição. A primeira pergunta do questionário da lição de hoje nos diz o seguinte: qual é a característica de Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14? A resposta é a seguinte: o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. O apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. A segunda pergunta é: de onde provém as bênçãos espirituais? A resposta é: obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Terceira pergunta: o que a frase "descobrindo-nos o ministério da sua vontade" sinaliza? A resposta é: a frase "descobrindo-nos o ministério de sua vontade" sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Está em Colossenses, no capítulo 1, versículo 26. A quarta pergunta: o que a expressão "também vós" indica? A resposta é: Paulo muda o pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa, e glória a Deus por isso. A quinta e última pergunta diz o seguinte: nos tempos bíblicos, como era usado o selo? A resposta é: o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Apenas até aqui, meus amados. Semana que vem, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui com mais uma lição. Se assim o Senhor nos permitir, né? Se Ele não voltar também tem, né, irmãos? Da semana que vem estaremos com a terceira lição, que tem por título a eleição e predestinação. Eleição e predestinação. O Senhor tem algo especial também para a próxima semana, né, próximo domingo. A todos os irmãos que estão na live ainda agora, que Deus nos abençoe. Temos aqui alguns irmãos que entraram na live de hoje: a irmã Silvone, a Mari, o irmão Altair, a irmã Luciana Maria, Edilane Feitosa, José Antônio, Ailton Brandão, Leuda Freitas, Joel Andrade, Flávio Melo, Marluce Chialdite, Adriana Fagundes Mendonça, irmã Edna e a irmã Ingrid. Que Deus abençoe a todos os irmãos que fizeram parte da live do domingo de hoje. Semana que vem, mais uma vez eu faço, se Jesus nos permitir não voltar, estaremos aqui com mais uma lição edificante para as nossas vidas. Eu quero, desde já, agradecer aos irmãos pela participação, que Deus nos abençoe, e quero convidar a nossa missionária Marco para vir fazer a oração final, encerrando este trabalho, agradecendo ao Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos, vamos estar orando neste momento. Senhor nosso Deus, damos graças ao Teu santo nome por mais um dia de vida, pelo privilégio, ó Deus querido, de nesta manhã estarmos aqui, ó Deus querido. Em nome do Senhor Jesus, que o Teu nome venha ser louvado e exaltado, não só hoje, mas para todo sempre. Senhor, que a Tua presença, a Tua misericórdia, a Tua graça permaneça sobre as nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. Obrigado por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.